falar de um assunto que ainda envolve pais e mamães de meninos e vocês devem ficar atentos sobre isso. Fimose é um assunto pouco falado, nem sempre a gente conversa sobre isso, principalmente em casa. Tem gente que não gosta de conversar, mas muitas vezes isso está ligado à vergonha, falta de conhecimento mesmo, e eu vou trazer para vocês esse assunto aqui no nosso programa. Dr. Jacques é urologista, é meu convidado, vai falar sobre o assunto. Dr. Jacques, seja bem-vindo, bom dia, viu? Esse assunto de fimose é muito delicado, realmente a gente nem sabe como conversar, tem gente que não conhece o que é. Eu queria que você já começasse falando sobre isso. O que é fimose? E praticamente eu sei que pode afetar tanto o público infantil quanto adulto, mas eu queria que você falasse em geral sobre o que é fimose. Bom dia a todo o sistema Arapuã, Manhã da Gente. Obrigado, Sabrina, por estar aqui. É um tema realmente muito importante e que deve ser cuidado logo desde o início da vida da criança. Existem praticamente dois tipos de fimose. A fimose fisiológica, a criança nasce com essa fimose, é a fimose primária, e a fimose secundária ou adquirida, que pode ser após a adolescência, no adulto, às vezes até no idoso, paciente de 60, 70 anos, ele pode ter a fimose. É muito importante esse debate, principalmente início de ano, né? Muitas vezes esse tema não está realmente nas famílias e parabéns ao Manhã da Gente por ter colocado e tocado nesse ponto. Primeiro pela vergonha, eu acho que ainda existe muito tabu na saúde masculina de maneira geral. É verdade. A gente vê o câncer de próstata sendo muitas vezes deixado de lado pelo homem, a questão da próstata, e também a criança e o adolescente, a questão da fimose. Além também dos testículos, o ovinho dos meninos. Isso. Tem também grande importância. O pediatra começa cuidando disso, logo ao nascimento, ele examina o pênis e o testículo, saber se os testículos estão na bolsa. Então é muito importante você, pai, mãe que está em casa, você tem uma criança em casa, ver se tá os dois ovinhos na bolsa. Isso Sim. É fundamental. O testículo fora da bolsa é uma coisa chamada criptorquidia, é o testículo escondido em latim. Então é muito importante que ele esteja fora da bolsa, que ele esteja dentro da bolsa. Fora da bolsa tem que ir imediatamente ao pediatra ou ao urologista, porque esse testículo tem que ser colocado obrigatoriamente na bolsa. Por quê? Ele fora da bolsa, ele pode vir a dar um câncer, tem 40 vezes mais chance de dar um câncer de testículo, e ele fora da bolsa você não sabe onde está. Então o câncer vai dar dentro da barriga, por exemplo, e você não tem como diagnosticar. Então é extremamente importante que o testículo esteja na bolsa escrotal, os dois. Sobre o pênis, a criança ao nascer, ela tem esse prepúcio, esse excesso de pele, e não faz a parente total da glande. A glande é a cabeça do pênis. Sim. Então não faz isso, é a fimose fisiológica. Em torno de 90, até um pouco mais das crianças ao nascer tem essa fimose, que vai se abrindo normalmente no primeiro para o segundo ano de vida. Então a partir do terceiro ano, como sempre, essa criança já é para expor toda a glande, toda a cabeça do pênis. Isso não dói, eu mostro isso aos pais e mães. A colocação dessa glande para fora não dói, você não vai forçar. É como se fosse um exercício que você tem que fazer para estimular isso. Você abre para a higiene, Sim. Primeiramente, né? Então aquilo ali vai se abrindo normalmente. As crianças que chegam no segundo, terceiro ano de vida e não abre, essa criança tem que ir ao médico para ver se necessita de algum tratamento. Existe o tratamento tópico, que é pomada, simples. Existe também o tratamento cirúrgico. Doutor Jacques, a gente fica muito assim confuso com relação a se dá para identificar que a criança está com fimose a olho nu. Assim, você vendo, já dá para identificar alguma coisa? Dá, sim. Que características tem? O excesso de pele cobrindo a glândula. Existem situações também, Sabrina, que a criança é tão fechadinho que dá infecções, que pode dar inflamações, ficar vermelho, inchado. A criança pode reclamar se está com dificuldade de para urinar, inclusive, porque faz o balonamento, não sai nada da urina, então ele faz como se fosse uma bola de assopro na ponta do pênis. Então enche e esvazia. Então esse balonamento é uma indicação ou infecção, inflamação que tem que se tratar. Então mãe e pai tente abrir sem forçar. Não dói, tá? Não dói. Se a gente faz no consultório, mostra aos pais, isso não dói. E aí você primeiro faz a higiene, depois faz a abertura. Depois de 2, 3 anos de vida, se realmente não abriu, o médico deve ser
consultado para avaliar a necessidade de tratamento. A gente fica preocupado com relação à evolução. Existe algo que, assim, quando você está falando aí, é simples. É simples. Mas pode se tornar algo pior? Pode sim. O Brasil, infelizmente, a Paraíba, o Nordeste, nós temos um dos índices de câncer de pênis alarmantes. E um dos fatores, o principal fator para câncer de pênis é a falta de higiene e a doença sexualmente transmissível. Isso. A fimose leva as duas coisas, a falta de higiene e facilita a doença sexualmente transmissível. Então, o tratamento da fimose, esse tema de debate aqui, ele é de muita prevenção. Sem dúvida. Não só para a criança, mas para o adolescente no início da sua vida sexual, porque pode ter transtorno na atividade sexual, essa criança que virou adolescente com fimose, e na vida adulta também. Ele pode ter dificuldade na relação sexual porque na ereção não consegue expor a glande. Então, é um tema muito importante e a melhor época de tratar é antes da adolescência, porque não tem o pico hormonal, então não vai ter o desejo sexual. Então, antes da adolescência é sempre o melhor momento de tratar essa criança. E até a questão de conversar mais sobre o tema, de você conhecer o seu corpo. A criança, ela não sabe isso. Então, o pai e a mãe ali, ela tem que fazer essa primeira parte, de fazer com que a criança se olhe, se respeite, entenda direitinho. Ainda é um tabu para a gente conversar sobre isso. E eu tenho certeza que no seu consultório muitos pais devem ficar tímidos com relação a isso, né? É ruim isso. Porque a menina, ela consegue uma desenvoltura nisso já, porque a mulher tem uma desenvoltura muito melhor do que o homem. O homem não toca nesse assunto. É verdade. Você vê o que acontece com câncer de próstata no Brasil, na Paraíba, índices horríveis, numa doença que era para ser curada na grande maioria das vezes. É a mesma coisa com a fimose na criança. Você vê que a menina, ela consegue lidar isso com muita facilidade pelo aspecto cultural também. A menina começa a fazer autoexame já muito cedo, né? Logo depois da adolescência. O testículo também é para autoexame. O pênis é para ser examinado. Esse menino é para começar a olhar o pênis e olhar o testículo para ver se tem alguma alteração. A maioria das patologias do testículo, por exemplo, elas serão indolores, então não vão doer no início. A neoplasia, o câncer de testículo não vai doer. O câncer de pênis não é na criança, mas quando aparece, principalmente no idoso, ele não vai doer. Mas uma coisa pode desencadear a Com outra, certeza, né? A fimose leva à falta de higiene, e a falta de higiene leva ao câncer de pênis. E aí tem aquela preocupação sobre casos que tem que ser submetidos a uma cirurgia. Quando é que um caso ele evolui até ser feita uma cirurgia e como é essa cirurgia? O tratamento, como falei, ele pode ser tópico, que é a pomada, tratamento simples, tá? Em média 2 meses de utilização, você aplica a pomada, faz a tração, depois coloca essa pele de volta no local. 2 vezes ao dia, em média 60 dias, e aí você tem que ter a exposição completa, Sim. Ou seja, não tem mais a pele cobrindo a glande. O tratamento cirúrgico, quando o tratamento tópico não dá certo, isso acontece, de modo geral, em torno de 50% dos casos. Ou seja, metade dos casos você consegue resolver com a pomada. Isso é muito bom. E só 50% dos casos, o tratamento cirúrgico. A cirurgia é muito simples, é uma cirurgia muito rápida, é uma cirurgia bastante segura, uma cirurgia de pequeno porte. A criança, o adolescente, o adulto faz e vai para casa, tá? Não vai ficar internado, é bastante seguro, é muito feito agora, início do ano e meio do ano, que é quando as crianças estão de férias. Os pais às vezes ficam aterrorizados com a situação de ter um filho operado. Isso. Mas a recuperação é muito rápida. A criança, é impressionante o poder de recuperação da criança. Ela faz, um exemplo, hoje é quinta-feira, numa quinta-feira, na segunda a criança está ótima. Não vai querer usar calção, ela não quer usar calção porque o pênis fica sensível. O menino fica mostrando, eu sempre disse, é o pinto novo. Ele está com orgulho do pinto novo, né? Verdade. Ano novo, pinto novo. Então ele está com orgulho do pênis dele, então ele fica sempre os primeiros dias sem colocar um calção, porque fica sensível. Aquela glande, a cabeça do pênis, sempre coberta, ficou descoberta, e aí qualquer coisa que toca, ele sente. Sempre. Mas essa sensibilidade vai voltando ao normal com o tempo. Muito bem. A gente tem um áudio, inclusive, tá? A repercussão tá tão boa do nosso programa que alguns telespectadores ficam mandando áudio, alguns ficam querendo fazer pergunta. Vamos ouvir esse áudio. Há uma pergunta para o Dr. Jacques. Pode rodar. Bom dia, doutor. Eu tenho um neto que ele tem, assim, muito corinho
corinho no pintinho dele, que chega, fica pendurado. Eu gostaria de saber se é necessário levar para o médico. Boa pergunta. Boa Esse pergunta. corinho é o prepúcio, é o excesso de pele. Pendurado, ele deve estar com muita pele. Primeira coisa para a senhora que é avó, para a senhora que é mãe, você que é avô também e pai, não é só para a avó e para a mãe fazer isso. É tentar a exposição completa da glândula, para que a cabeça do pênis fique totalmente para fora. Isso tem que ocorrer. Se isso não ocorre 100%, essa criança tem fimose. Tá? Se ela teve qualquer complicação, como infecção ou inflamação, é indicação de tratamento. Muitas vezes, só o excesso de prepúcio é uma indicação também. Muitas vezes o paciente chega, adolescente ou adulto, não, eu quero tirar esse excesso de prepúcio. Eu indico. Por quê? Porque vai facilitar a higiene, né, durante toda a vida. Na Bíblia, a Bíblia tem, o judeu faz isso. Ao nascer, ele faz a circuncisão. Circuncisão quer dizer, em termo técnico na medicina, postectomia. Eu particularmente sou um defensor, eu tenho 2 meninas, se eu tivesse tido um menino eu teria feito logo, no início da vida, eu teria feito a circuncisão, que é a postectomia, porque só traz benefício. O prepúcio, esse excesso de pele, ele não tem nenhum benefício no organismo, absolutamente nenhum benefício. Sim. Então, tratar a fimose e, se quiser, tira o excesso de pele, que é o excesso de prepúcio. Então, também tem a condição de o adolescente, o indivíduo, querer tirar, e eu particularmente acho interessante isso. Tem uma pergunta também, muita gente está querendo saber a respeito da idade correta de começar não é uma indicação de vida sexual, mas quando a criança passa do período de criança para a adolescência, é um tipo de tratamento que possa induzir, não é nem induzir a palavra certa, mas eu queria falar assim, a respeito de como preparar melhor essa fase da criança que está entrando na adolescência e que vai entrar numa vida sexual com relação ao tratamento, como cuidar na parte de higiene, para não pegar alguns tipos de doença. Que tipos de doenças ficam mais propícias a você pegar no momento quando está introduzindo a vida sexual nessa fase de adolescência? Esse tema é fundamental. Por quê? Tenho certeza, você, Sabrina, no início da adolescência, você foi levada a uma ginecologista. E aquilo começa uma rotina. Sim. O menino não. Eu tenho 40 anos, eu não fui levado. Eu acho que você que é da minha idade, os meninos que estão aqui no estúdio, também não foi. A gente não tem essa cultura. Verdade. E o que acontece? Esse menino, esse adolescente, ele começa a ter orientações muitas vezes na internet, no YouTube, né, no WhatsApp, que não é uma orientação correta. Então é muito ruim esse menino não passar por um profissional para discutir sobre isso de maneira aberta. E uma coisa importante, esse profissional não vai ficar contando segredinho para a mãe e para o pai. Não, esse profissional vai conversar com esse adolescente, falar do pênis, falar do testículo, falar do desenvolvimento dele, por exemplo, a questão de pelos, né, a questão de mudança da voz, falar também da prevenção das doenças, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Infelizmente, a minha geração, nós vimos o HIV matar as pessoas, Isso. a AIDS matar. Isso. Graças a Deus, e o Brasil é muito bom nisso, com os antivirais, hoje você não vê ninguém falar de morte por HIV. Por AIDS, é verdade. Né? Isso é muito bom. Agora, existe atualmente um retorno, por exemplo, de em grande proporção da sífilis. Sífilis é uma doença medieval. E tá voltando mais forte. Por quê? Porque a adolescência hoje não tem medo de AIDS. Verdade. Não tem medo de AIDS, não usa Não escuta preservativo. falar tanto como a e gente aí, escutava antes, né? doenças sexualmente transmissíveis que estavam diminuindo por causa do uso do preservativo, hoje estão aumentando. Quer dizer, doença medieval aumentar. É verdade. Não tem lógica. Então, assim, esse debate sobre o início de ter um acompanhamento médico com o urologista do adolescente é fundamental. E também criar uma relação médico-paciente, para que aquele adolescente, se ele não consegue discutir com o pai e com a mãe, ele vá ao médico de maneira espontânea para expor aquilo e ter uma orientação médica bem feita, tanto do ponto de vista do desenvolvimento, pênis e testículo, como também da questão de doença sexualmente transmissível e planejamento familiar. Planejamento, a gravidez exato. na adolescência
não é culpa da menina. Existia uma relação sexual e os dois não se cuidaram. Isso. O menino e a menina. E aí, são 2 adolescentes cuidando de uma criança, né? Daqui a pouco tá tudo ali no mesmo nível, 3 adolescentes numa casa só e há um desequilíbrio. Realmente, essa semana no nosso país é a semana da disso. prevenção da gravidez e da verdade, adolescência. é verdade. Então é extremamente importante esse tema, porque o menino fica, não, isso não é minha responsabilidade. Claro que é. A relação são duas pessoas e a gravidez nessa adolescência vai trazer imensas dificuldades, mesmo sendo uma coisa tão abençoada. Olha, que é a gestação. É um tema que queria eu passar o resto do dia aqui conversando sobre isso, porque a gente precisa de ter mais canais abertos para falar sobre essa situação, para falar um pouco sobre essa questão de família, de adolescente, de criança, de tratamento sexual. O tema deve ser debatido em todas as salas de casa, né? Então, doutor Jacques, eu queria lhe agradecer demais por ter trazido esse tema aqui, por estar disponível para conversar sobre isso. Inclusive, quando quiser, esteja se sentindo aqui convidado pela nossa casa. A TV Arapuã faz questão de estar sempre debatendo esses temas para toda a família. Então, eu deixo aí esses últimos finais para o senhor fazer, claro, suas saudações. Eu que agradeço. Parabéns pelas suas colocações também sobre a vacina. Vacinei minhas filhas, têm 9, 6 anos. Tive muita felicidade em vacinar. Vacine seu filho ou sua filha também. E tem que cuidar. Eu acho que a gente tem que fazer com que o adolescente passe a ter uma rotina de cuidado médico já, né? Então, para que esse menino passe a cuidar da sua saúde desde cedo e, inicialmente, já nos primeiros anos de vida, ter cuidado com o pênis e o testículo, combatendo a fimose e ter cuidado no testículo na bolsa escrotal. Prazer imenso estar aqui. Obrigada, doutor Jacques, mais uma vez. Gente, olha, no próximo bloco vamos falar de alienação parental. Esse assunto vai ser destaque aqui no nosso programa. Eu convido você, não sai daí, eu vou ao intervalo, eu volto já já.